Oi, pessoal. Hoje, dia 9 de janeiro, tô aqui para poder falar um pouquinho a respeito das consultas de ontem, né? O pessoal tá perguntando bastante sobre o que o neurocirurgião falou a respeito dos exames de ressonância magnética da coluna. Então, vou gravar esse, que assim eu respondo para todo mundo, não preciso ficar repetindo, né? No dia 6 foi a minha primeira consulta desse ano, quando eu fui tirar o curativo, né, do porte. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tá bem cicatrizadinho. Aqui, ó, eles colocaram uns pontos falsos que vão ser tirados amanhã, na hora da segunda dose da químio. Segundo a profissional que tirou os curativos, disse que está aparentemente tudo bem, que acredita que vai, né, funcionar aí direitinho para o que ele foi colocado, né, para fazer o papel dele, que é aliviar aí o meu braço direito, que é o único que pode ser acessado, né, tanto para colocar medicação, como para fazer exame de sangue, ou também contraste para os exames, né? Por conta do esvaziamento axilar esquerdo, o braço esquerdo ele não pode ser pulsionado, né? Então, vai dar um alívio grande para o meu braço direito, né? Isso é bom. Em relação às consultas de ontem. Ontem eu passei pelo neuro e passei pela fisioterapia. O neuro atrasou bastante a consulta do neuro e da físio eram em 2 prédios diferentes, 2 unidades diferentes, né? Então teve uma pequena correria, né? Liga para um, liga para outro, para avisar, né? Que vou chegar mais tarde para garantir o atendimento, não perder, né? A data marcada. Mas no final deu tudo certo. O neurocirurgião encontrou alguns problemas, né? A gente já sabia que tinha pelo PET scan. Encontrou alguns problemas na cervical e na lombar. Mas ele acredita que após o tratamento da quimioterapia, esses problemas serão diminuídos, né? Ficarão diminuídos, né? Ou seja, estamos falando aí das lesões, dos tumores. Então, com o tumor que ele encontrou na cervical, ele ficou mais positivo do que com os tumores que ele encontrou na lombar, na L3 e na L5. Segundo ele, o tumor que existe na L3 é maior, inclusive, do que o tumor que está ameaçando a quebra do osso da bacia. Então, ele vai, né, recomendar, ao término da quimioterapia, radioterapia para a lombar. Então, ele estava explicando como funciona o processo da radioterapia, que a radioterapia ela age mais rapidamente, né, na diminuição do tumor, e que isso acaba deixando o osso onde está o tumor mais fraco. Então, esse osso se regenera, mas ele demora mais tempo para se regenerar do que a diminuição do tumor. Então, isso significa que, feita a radioterapia, a gente tem a diminuição do tumor e junto dela
vamos dizer assim, quase que uma retirada de um pedacinho do osso, e que esse pedacinho ele se regenera, mas até ele se regenerar, esse osso fica frágil, podendo acontecer, por conta dessa fragilidade, algum tipo de fratura. Então, a ideia é cimentar esse osso antes da radioterapia, porque aí esse osso cimentado, né, durante esse período de regeneração, de enfraquecimento do tumor, ele ficaria mais forte para enfrentar uma possível fratura espontânea, né? Então, ele adiantou aí, né, estas questões, mas ele vai reavaliar, vai fazer ressonância magnética de novo quando terminarem as sessões de quimioterapia, para verificar se de fato, né, este será o melhor caminho, né? E também para avaliar, né, se a químio diminuiu de fato os tumores, porque isso acontece em 90% dos casos, mas a gente não pode esquecer que tem 10% que não reage, né, a esse tratamento. Então, nós estamos apostando todas as fichas em que o meu tratamento vai ficar, né, dentro desses 90%, que os tumores vão diminuir ao término das sessões de quimioterapia e que as intervenções cirúrgicas serão pouco invasivas, né? Todas elas podendo serem feitas com agulhas, né? Então, algo que não precisa de uma intervenção cirúrgica maior, né, mais complexa, algo muito simples. Isso dando certo, né, que eu faça parte aí dos 90%. Então, pensamento positivo aí, né? Para que de verdade eu fique entre os 90%. A fisioterapeuta, eu fui por causa do braço esquerdo que está apresentando linfedema, né? Para quem não sabe o que é linfedema, é o inchaço do braço por conta de retenção de líquidos provocado por uma inflamaçãozinha. Qualquer coisa é suficiente para o inchaço do braço, né? E como eu venho usando o andador para aliviar o peso do meu corpo na bacia, o braço esquerdo foi mais exigido nos últimos dias e isso foi o suficiente para que ele inchasse. Então, a fisioterapeuta disse que o correto, se eu não tivesse problema de mobilidade, era pedir para que eu fosse 2 vezes por semana lá, até conseguir o desinchar do braço. Mas, como eu estou com problema de mobilidade, ela indicou que eu usasse a braçadeira no braço esquerdo, que é tipo uma meia de compressão, né? E que acaba restringindo mais ainda as minhas atividades domésticas, né? Porque não dá para ficar tirando toda vez que quer lavar uma louça, limpar um chão, né? Você tem que ficar o dia inteiro mesmo com a braçadeira para que ela comprimindo vá tirando o inchaço do braço. E recomendou a compra de uma faixa preta, que parece que é uma técnica nova, né, nessa área, mas que eu preciso da ajuda de alguém para colocar essa faixa preta à noite no braço.
Então, eu não posso dormir com a abraçadeira, eu tiro a abraçadeira e alguém coloca essa faixa preta para mim no braço, porque não dá para colocar sozinha, né? Então, a próxima ida a ela será já com a faixa preta comprada, para que ela ensine alguém, né, no caso um familiar, que enfaixe o braço para mim durante as noites, né? E que ao término, então, né, de todo esse processo quimioterápico, de intervenções, eu vou precisar fazer uma reabilitação com a fisioterapia de corpo inteiro. Porque ela disse que esta situação, né, de ficar mais quietinha, mais deitada, sem andar muito, né, para não me colocar em risco de fratura, faz com que eu perca massa muscular muito rapidamente. Então, ela já avisou que quando os maiores riscos passarem, né, a reabilitação terá que ser de corpo todo, né, de corpo inteiro. Então, essas são as notícias que eu trago para vocês das consultas de ontem, né? Contando com que eu faça parte desses 90% que reagem bem ao tratamento. Eu acho que as notícias foram boas, né? Porque quando a gente fala de cirurgia na coluna, até mesmo eu, né, fico bastante apreensiva. Porque a gente sabe que um erro na coluna é o suficiente para te provocar aí, de fato, uma paralisia que às vezes dura para sempre, né? Pelo menos no senso comum é assim que a gente entende essas intervenções na coluna, né? Então, eu fiquei feliz por saber que, se precisar de intervenção na coluna, serão intervenções pequenas, feitas através de agulha, que não será uma cirurgia grande, né? Mas o neurocirurgião pediu para que eu ficasse atenta a dormências na perna e a descontrole das minhas necessidades fisiológicas, ou seja, né, se eu não conseguir controlar, né, até chegar no banheiro, eu tenho que procurá-lo, né? E essa noite, acho que justamente, né, por ele falar isso, o psicológico acaba, né, afetando bastante. E em função também de ter abusado de gordura, né, nos últimos dias, porque eu passei aí mais de 2 semanas comendo assim, com pouca gordura, em pouca quantidade, né? E quem me conhece sabe que eu sou meio glutona, né? Então, nos 2 últimos dias eu abusei de gordura. E aí agora, essa noite, eu tive que pagar o preço, né? Mas estou conseguindo controlar a chegada até ao banheiro. Fico aí hoje meio de molho na tentativa de parar, né? Essa condição de rainha, né? Para que amanhã eu chegue bem para fazer a segunda dose da quimioterapia e que o médico não decida, né, atrasar essa segunda dose por condições que eu mesma provoquei, né? Então é isso, gente. Continua torcendo aí, por favor, né? Mandando energias e preces, que tá tudo dando certo, graças a Deus. Inclusive no campo pessoal, né? Eu já tive a oportunidade de falar para vocês em outro vídeo que eu estou me reaproximando de pessoas com as quais eu não tinha contato há bastante tempo.
e as pessoas estão sendo muito respeitosas, carinhosas, amorosas, fraternas, dispostas, assim como eu, né, a fazer com que esta nova chance de reaproximação dê certo e que a felicidade volte a reinar, né? Então, quero agradecer todos os meus amigos, todas as minhas amigas e dizer que eles continuarão sendo muito importantes na minha vida em 2025 e que eu espero que Deus, Alá, Iavé, Jeová, seja lá qual o nome que ele tenha, né? Abençoe a todos durante o ano todo para terem muita paciência e disposição comigo, porque eu vou precisar, né, dessas pessoas. Então, deixo para vocês um grande beijo. E no final de semana, se eu estiver bem, né, em função das reações da segunda dose da quimioterapia, eu volto a falar com vocês, tá bom? Então, muito obrigada e continuamos na luta, hein? Por favor. Ó, vim até de vermelho hoje para incentivá-los a continuarem na luta comigo. Um beijo grande. Tchau.